Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lisboa Podcast e aproveita para se inscrever e deixar o seu like, beleza? Bora lá! Fala galera, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lisboa Podcast. Hoje eu tô aqui com um convidado maravilhoso, incrível, que Deus é bom demais na vida dele, é o meu grande amigo Diego. Seja bem-vindo, mas antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho do Xerimbão. Se você não conhece o Xerimbão, vai lá no Xerimbão, em frente ao açaí aqui de Sinop, compra café com desconto através do Lisboa Podcast, você tem garantido 15%, beleza? Esse aqui é o bom e a gente tá tomando ele aqui hoje, cafezinho da hora, beleza? Então, bora lá. Esse aqui é o grande Diego, é o meu grande amigo Diego, não sei, falaram que era Diego Dragão, agora não sei por que é Dragão, já tá dando risada aqui. Valeu, Leandro! Tá aqui com a gente, também tá aqui o nosso grande amigo David, tá ali nas fotos, e ele vai estar interagindo um pouquinho aqui com a gente também nos bastidores. E é isso aí, cara, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado esse convite. E é isso aí, se apresenta aí pra galera, fica à vontade, sinta-se em casa. Boa noite, galera. Pra quem não me conhece, igual o Lucas falou, Diego, codinome Dragão, obrigado, Leandro, vou lembrar disso. Tamo aí, recusei bastante, adiei bastante, né? Igual nós conversou, falar num microfone... Não vou dizer que é aqui, fácil, né? Tá conversando. Mas na frente de câmeras a gente fica um pouco intimidado. A câmera é um celular, tá, galera? Segredo. Grande. Mas eu quero agradecer o convite aí, pessoal. Quero pedir pra vocês com muito amor e carinho, sem zoeira. Eu vou estar postando um link ali mais tarde ou no decorrer da semana. Eu quero que vocês sigam a página. Lisboa Podcast, tá bom? Estoura o botão do like, vamos compartilhar pra estar crescendo. E quem recebeu o convite, não faça que nem eu, que ficou adiando bastante, com medo, com vergonha. Deixa Deus te usar, porque através de você, Deus vai estar falando e levando a palavra pra várias pessoas, beleza? Amém. A lista de pessoas pra gravar esse ano já tem gente pra gravar até agosto, cara, pra você ter ideia. Tipo assim, uma gravação por semana. Então, tem bastante chão. Então, você tá aí na frente, privilegiado, hein? Glória a Deus. Viu? Aí sim. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu queria te fazer assim é: quem que é o Diego em Cristo? O Diego em Cristo. Eu sempre falo pra minha mãe, quando ela fala às vezes pra mim assim, Diego, você ajuda muita pessoa, você conversa com bastante pessoas, você passa muito tempo falando com bastante pessoa. Só que eu vi que a minha identidade em Cristo, eu fui até pesquisar meu nome, né, o que significava Diego, aí eu vi lá aquele que ensina. E aí eu falei, cara, se o meu nome já é aquele que ensina, eu vou fazer o que o meu nome fala, mas eu vou ensinar o quê? A mesma coisa que meu pai me ensinou quando eu era pequeno e o que vem falando na palavra de Deus. Ensina a criança quando ela é pequena, até o caminho quando que ela deve andar, né? Isso. E aí meu pai me ensinou a palavra. Eu falei, então eu vou ensinar a palavra. E quando eu aceitei Jesus, foi aquela coisa animada, né? Tipo, igual aquela manhã de Natal, você acorda esperando um presente do Papai Noel, né? Uhum. Só que eu acordei diferente, querendo falar de Deus, de ensinar a palavra de Deus para várias pessoas. E o que eu fiz? Já que eu recebi, eu não quis ser egoísta, eu quis ir contar para os meus amigos mais próximos, os que eu achava que eram meus amigos. É desse jeito mesmo. E eu fui evangelizar os meus amigos. Quando eu fui evangelizar os meus amigos, adivinha? Eles riram de mim. E eu fui pra casa. Aliás, fui pra casa do pastor Carlinhos. Amo você, pastor Carlinhos, pastora Luciano. Vocês... Onde que mora o pastor Carlinhos? Hoje eles estão... Eu esqueci o nome da cidade, que eles mudaram recentemente, mas foram mais... Eles eram do Moraes Almeida, Pará. Salve aí pra galera do Pará, Carlinha e Miguel. Amo vocês. E, se eu não me engano, é Curuá, o nome da cidade. É no Pará também. No Pará. Eu não vou saber falar certo o nome da cidade, mas eles estão fazendo a obra de Deus lá e tá sendo poderoso. Amém. Então já fica o convite aí, ó. Quando vier pra Sinop, sentar aqui nessa cadeira pra gente bater um papo. Carlinhos aqui, ó, menino. E quando eles riram de mim, eu desci correndo pra casa do pastor Carlinhos e chorando. Ele falou assim, pastor, eu não sou mais crente não. Todo mundo riu de mim, não sei o quê. E aí ele sentou comigo, conversou. Calma, Diego, você não vai mudar as pessoas de um dia pra noite. Você não vai ensinar as pessoas de um dia pra noite. Você não foi ensinado de um dia pra noite. É um processo.
E você tem que aceitar o processo. Cada pessoa leva um tempo diferente. E eu fiquei com aquilo comigo. O que eu sou em Cristo? Eu vou ser aquele que ensina. Eu não tenho problema com... Eu tenho problema, sim, com o WhatsApp. Eu acho que todo mundo vai concordar e falar que eu demoro pra responder e tal. Mas eu tava falando com o Lucas aqui agora. Hoje de manhã acho que eu mandei alguma coisa pra você foi me responder agora à noite, né? Daí eu fiquei até preocupado se ele vinha aparecer aqui hoje, né? É porque eu chego em casa, eu pego o celular e jogo em cima da cama e esqueço que ele existe. Mas eu vou melhorar. Prometo, em nome de Jesus. É isso aí. E... eu não tenho problema com... eu não gosto muito de WhatsApp, eu gosto disso aqui. Tempo de qualidade. Tipo, vamos na casa do Lucas. Bora. Eu vou lá e, tipo, eu passo ali 2, 3 horas conversando, 4 horas e nem vejo. Agora de celular dá preguiça. Mas eu vou policiar. Amém, porque já que a gente às vezes não pode ir na casa de uma pessoa levar uma palavra, alguma coisa, é através daqui. Do podcast, das redes sociais, que a gente vai estar levando e devagarzinho tá crescendo. Amém. Que no começo não. No primeiro episódio, assim, do Lisboa Podcast, a gente tava com... acho que 215 inscritos no YouTube. Hoje a gente tá com 330. Quase. Aumentou a 115 pessoas. Então são mais 115 almas que estão ouvindo um pouco da palavra de Deus por semana aí, né? E graças a Deus tem crescido, né? E tem me ajudado. Porque assim, eu conheço histórias diferentes aqui toda semana. E às vezes eu posso estar passando por uma situação que você já passou e através de um testemunho seu eu vou aprender com isso. Sim. Isso é interessante porque você vai estar crescendo, você vai estar ajudando outras pessoas que estão ouvindo a crescer e eu também vou estar crescendo com isso. É isso aí, cara. Tem que continuar firme, né? E agora, assim, você já falou quem que você é em Cristo, né? Assim, o que você serve hoje na igreja? O que você faz? Já que você é aquele que ensina, você faz o quê? Trabalha no quê na igreja, já que você ensina? No reino, atualmente eu tô fazendo parte do comitê do Difflin, que é um trabalho com jovens muito maravilhoso. Eu quero deixar aí o convite para vocês todo sábado às 20 horas na Igreja da Paz. Siga a página aí da Igreja da Paz também, do Difflin, Sinop MT. Você que é jovem de 0 a 250 anos, eita, acompanhado dos avós, podem ir pra lá. Até dos dinossauros, né? Até do dinossauro, tiver foto, mandar selfie com o dinossauro, com o dragão Leandro, abração aí. Apareçam lá. Por quê? Não vou dizer que é um entretenimento ou porque eu não tenho aonde ir num sábado à noite. Mas é onde a gente se junta, os jovens, para ter aquele momento de comunhão com o Espírito Santo, de aprender, de estar junto, porque no decorrer da semana eu sou teu amigo, eu gosto de você, mas eu não te visito. Então, já que eu não te visito, por que a gente no final de semana não cultua ao Espírito Santo junto, a Deus junto, né? Então, atualmente, eu tô nesse trabalho com jovens, com uma equipe maravilhosa, e não sou líder da equipe, eu faço parte da equipe, graças a Deus, uma ótima equipe. Tô também com o Ministério de Pais Kids, que o próprio Cristo falava, né? Vinde a minhas criancinhas, pois delas são o reino dos céus, né? Ou aquele que nós falamos, ensina a criança quando ela é pequena, né? Sim. E eu amo criança, na verdade, né? Eu pego minha sobrinha, eu babo e... Eu tenho 3 sobrinhos. Meu Deus do céu, coisa boa. Uma pequenininha, acho que tem 4 aninhos. Nossa, é um xodozinho. As outras duas já são grandonas já. Uma tá com 14 e a outra tá com 12. Mas você olha e você não fala que tem 14, que tem 12. Fala que tem mais. Porque minha sobrinha é da minha altura, imagina, a mais velha. Vocês são tudo alto, né? Tudo alto. Porque o pai dela também tem 2 metros de altura, né? Meu Deus. E a mãe acho que tem 1,78. Eu queria só 1,80 m, cara. É o que eu tenho. Olha, bem-aventurado. Opa, é isso aí. Bacana, cara. E assim, no meio da caminhada cristã, assim, há quanto tempo já você reconheceu, você conheceu Cristo? Desde pequeno, assim, você se identifica com o cristão, mas quando que você teve aquele encontro, assim, com Cristo, você falou assim, não, é Cristo que me resgatou, Cristo que teve um encontro comigo, agora minha vida é mais do que mais ainda dele, né? Quando que você teve esse momento, assim, mais ou menos? Eu acho que todo mundo tem essa memória, né? Todo mundo tem. Eu achava que eu era crente até meus 21. Não, eu não vou lembrar agora, mas entre 20 e 21 anos.
Por que que eu achava? Sempre quando alguém me perguntava, quando eu aceitei Jesus, lá nos meus 13 anos de idade, eu sempre fui de igreja... Na verdade, eu era católico antes, depois eu passei para a igreja universal, e daí fui pro Pará, não tinha igreja universal, comecei a congregar na Igreja da Paz. E aí, lá nos meus 20, 21 anos, mais ou menos, teve um encontro com Deus. E aí, o encontro com Deus em Santarém. Eu falei que eu não ia, porque eu tava sem condição, e era cara as passagens, e eu tinha que trabalhar e tal. Meu pastor chegou com a moto, pastor Carlinhos, chegou com a moto e falou, faz tua bolsa. Me botou na garupa e Bora. me levou de moto de Moraes Almeida, Santarém. Rodamos 24 horas numa moto pra viagem mais incrível da minha vida. Ali, tipo, como fala, eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas lá no encontro com Deus em Santarém, na verdade, perdão, não foi encontro com Deus, foi MDA. Lá eu tive a visão da igreja e depois fui pro encontro. Aí dentro do encontro, depois que eu fui pro MDA, que eu conheci a visão da igreja e me apaixonei, lá no encontro eu conheci a Deus. Porque, por eu saber que meu nome era aquele que ensinava, eu achava que o meu negócio era falar. Só que não era. Lá no encontro eu entendi que eu precisava ouvir. Aí você encontrou sua identidade, né? Aí eu encontrei minha identidade. Porque para você falar, ensinar ou aconselhar, você precisa entender o que a pessoa tá passando. Não só entender, mas também você precisa viver aquilo que você tá ensinando, né? Porque isso você falar alguma coisa que você não vive não faz sentido, né? Que exemplo que vai ser, né? Isso. Mas esse cara aqui, tudo que ele falar pra você, ele vive. Ele vive mesmo. E a gente acompanha isso aí no dia a dia, então a gente sabe que ele é um cara que é um instrumento de Deus, até porque se ele não fosse, ele não estaria sentado aqui nessa cadeira, porque aqui só senta a pessoa abençoada. Glória a Deus. É isso aí. E, assim, dessas experiências que você já teve... Desculpa a pergunta, mas você tá com quantos anos de idade hoje? Ano passado eu errei a idade, eu até parei pra pensar. Agora, por enquanto, 29. Aí sim, tá solteiro? Tô. Aí, pras varoas de plantão, nosso amigo Diegão. Eita, glória, menino. Aí sim. Tipo assim, desde que você teve um encontro com Deus, assim, que você se aceitou Jesus de verdade, assim, lá no encontro, né? Você tinha 20 quantos? 21, 22? Por aí? 21 mais ou menos, mas eu Então já trabalhava tem uns na 8 obra. anos mais ou menos, então. Isso, 9 anos. Assim, nessa base. Desses 8 anos, com certeza você teve diversas experiências avassaladoras, assim, né? Como é que foi alguma experiência mais forte, assim, que te marcou, que você tinha certeza que era Cristo que estava ali com você, que você falou assim, cara, não tem como não ser Deus nesse momento. Amém. Com certeza já teve vários, né? Eu vou falar da mais forte. Já que é pra falar mesmo, vamos pegar onde Deus tratou tirou do pó e trouxe de volta à vida. Uma vez eu tava no meu trabalho e eu tava saindo e fui correndo pra casa de moto, né? Um monte de gente me pergunta por que eu grito esses glória a Deus alto e esses erros aí, né? E aí, quando eu tava indo pra minha casa, tinha um monte de carreta, assim, eu saía podando tudo. E quando eu tava podando uma Hilux, entrou um rapaz na contramão, atravessou minha frente e eu bati. A quantos por hora você tava? Uns 90. De moto? De moto. Eu tava nos 120 por hora. Aí eu vi as carretas na frente, eu reduzia. Eu deixei em 90 e fui de boa, em 90 por hora. Apodando, bacaninha. Aí o cara atravessou, eu bati. Beleza, eu peguei 24 pontos na cara, peguei uma muleta preta e uma bota. Só que o interessante foi que no momento do acidente, um amigo meu vinha atrás, ele falou que eu rodei e caí com a cara no chão, né? Mas, beleza. Um monte de gente rodou em volta de mim e o meu pai veio do meio da multidão, todo agoniado. Você era na rodovia ou na cidade? Na BR, na rodovia. E aí, um pouco antes, eu lembrei o seguinte, um pouco antes de eu bater na Pajero, na caminhoneta, eu pulei e gritei, meu Deus, né? Tipo, nessas horas, piazada, a gente lembra que Deus existe. E o interessante é que quando eu caí no chão, eu cuspia sangue e minha boca tava cheia de sangue de novo. Aí eu cuspia sangue e tava cheia de novo. Minha camisa banhou de sangue. E aí eu falava assim, Jesus me salva.
Jesus me salva? E na terceira vez que eu falei Jesus me salva, eu parei de sangrar e tipo, eu tava enxergando preto assim, desfalecendo, né, morrendo, eu acho. E aí a minha consciência voltou ao normal, aí eu baixei a cabeça e falei bem assim, Deus, por que tu me salvou? E aí é igual falando com você aqui, ele falou assim comigo, pra glorificar meu nome. Amém. E aí o meu pai veio, aí eu falei, calma pai, pode ficar tranquilo que Deus já me salvou. E aí quando eu levantei, eu não sentia minha perna direita, né? Aí eu sentei e falei, glória a Deus. Não que Deus permitiu que eu sentisse, tivesse machucado alguma coisa, mas era pra me lembrar o que poderia ter acontecido comigo naquele dia, e os meus machucados foram leves, 24 pontos na cara, leve, Senhor, mas amém. Pra quem não tem um convívio com o Diego, eu já vou falar pra vocês, né? Porque às vezes durante o culto, durante o louvor, durante a palavra, de repente você escuta um grito do além, assim, do nada, um glória a Deus, um ihu! É esse cara aqui. Então agora a gente já sabe o motivo dele falar, dele gritar, né? Não é falar, né? É gritar, né? Amém, cara, agora acho que eu vou gritar junto com você. Glória a Deus. Tipo, eu sempre tive aquele negócio assim comigo, quando eu não era crente, não tava 100% focado em Cristo, a gente gritava cada besteira, cada coisa que nada a ver. Aí eu penso assim, por que hoje eu vou ter vergonha de glorificar o nome de Deus? Por que eu vou ter vergonha de dar um glória a Deus, de dar um aleluia? Eu gosto de sentar sempre nos primeiros bancos, né? Principalmente em culto, porque quando eu sento pra trás, eu vejo muito pessoa conversando e tal, aí eu não consigo focar na palavra e de repente lá atrás me dá vontade de gritar. O que você tem de conselho pra dar para as pessoas que ficam conversando no culto? Para de conversar e presta atenção no que o pastor tá falando. Eu não sei o que vocês vão fazer na igreja se não é pra prestar atenção na palavra. Viu? É isso aí, recado bravo desse cara aí. Cara, que experiência. Eu lembro eu já tive várias experiências assim, e tanto agora há pouco, antes da gente começar a gravar, eu tava mostrando alguns vídeos do canal do YouTube pro Diego. E eu mostrei algum vídeo, não sei se ele reparou, mas o título era Quando Jesus Entra no Quarto, que era de um testemunho que eu tive em 2016, quando eu tive uns problemas de saúde. Assim, depois eu tive muitos outros testemunhos, inclusive do ano passado, de março do ano passado, que eu ainda não... Acho que eu comentei alguma coisa por cima, assim, no YouTube também, mas eu tenho que gravar um vídeo mais específico. Foi quando Deus me curou do câncer. E eu tô aqui, firme e forte, não precisei fazer quimioterapia. E aos olhos humanos, assim, o tumor ele tava desse tamanho. E hoje não tem mais nada, graças a Deus. Hoje eu tô firme e forte aqui, igual uma saranduba, né? Glória a Deus. É isso aí, assim... Desse decorrer dessa caminhada cristã, assim, com certeza você já enfrentou dificuldades também. E qual, assim, foi a maior dificuldade que você teve? Fora seus amigos zombarem de você, assim, que isso não é legal. Que também já zombaram da minha fé. E não é legal, tipo assim, você sentir essas pessoas, assim, que você tem um carinho, falarem essas coisas pra você. Mas Deus sabe o propósito de tudo, né? E tenho certeza que essas pessoas hoje conhecem a Cristo através da sua vida. E, assim, quais foram as maiores dificuldades no decorrer da caminhada que você teve? Eu acho que é uma dificuldade que todo cristão, igual você falou, já enfrentou ou de repente enfrenta hoje. Por exemplo, quando você precisa de uma resposta de Deus para alguma coisa que você está orando há tempos e parece que Deus fica mudo. E às vezes você precisa de uma resposta para antes de anteontem e Deus tá mudo. Só que eu entendi que o silêncio de Deus, ele não é que ele não tá me ouvindo, é que ele tá testando a fé nossa. Tipo, falar de Jó, né? Jó, Deus se calou para ele um tempo, para ver até onde ele buscaria a Deus, até onde ele tentaria chamar a atenção de Deus. E aí eu fiquei prestando atenção, por exemplo, quando eu sou fiel com Deus. Não vou falar de dízimo e oferta, mas quando eu sou fiel com Deus. Será que quando Deus vai abençoar uma pessoa lá na terra, ele escolhe aleatório a pessoa ou tem algum negócio específico que ele falar que ele ali chama a minha atenção? Eu creio que quando Deus vai abençoar alguém, ele vai abençoar pessoas. E aí tem 50 pessoas naquele lugar, ele olha e pensa lá, aquele lá é fiel comigo. Aquele lá eu fiquei
algum tempo sem falar com ele para testar a fé dele, e ele mesmo assim continuou perseverante, continuou a caminhada e não desviou os caminhos, né? Continuou me buscando, tentando chamar minha atenção. É igual quando o cego começava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim, né? Por quê? O que queres que eu te faça? Jesus, Deus sabe o que a gente quer que ele faça, mas ele precisa que a gente fala. Eu comparo a gente nesse sentido como uma criança. Por exemplo, o bebê. O bebê, ele chora. Quando o bebê chora, o pai e a mãe correm segurar ele. O que aconteceu? O bebê não fala. Ele começa a chorar e não sei o que, aí a mãe vai lá ver se tá com febre, tenta ver se tem alguma coisa batida. A diferença é que Deus sabe o que a gente fala, mas ele sabe o que a gente precisa, mas ele quer que a gente fale. Então, nessa parte do silêncio dele, muitas vezes eu precisei de respostas rápidas. Só que... E aí eu pegava e falava: Deus, tu não me responde. Eu tô pra chutar o pé do pau da barraca. Eu tô pra largar isso aqui. Deus não existe, não sei o que e tal. E ao mesmo tempo... eu virava, prestava atenção: oh, Deus me perdoa. Né? Porque a gente lá no fundo sabe que tá errado e sabe que o processo é esse, só mudou os jogadores, só mudou as pessoas, né? É verdade, todo mundo passa por isso, né? Todo cristão, né? E agora, só interrompendo rapidinho, eu queria fazer um convite pra aquele cara ali, só aparecer aqui nas câmeras pra todo mundo te ver. Para de ficar escondido. Ali, ó, nosso grande amigo, Davi. O pai dele daqui uns dias vai vir aqui, tá? Porque o pai dele é a bênção de Deus. Pastor Jackson, pode vir, Põe no fogo, cara. Põe no fogo. Gente, ó, toma esse café aí, é bom mesmo. É bom mesmo. Eu coloquei açúcar porque eu não sei se ele bebe sem açúcar, porque eu só bebo sem açúcar, mas eu coloquei um açúcar aqui. Não, tá bom demais. Bom demais. E assim, a gente sempre compartilha um pouco do que a gente vive, né? E às vezes o que você tá sentindo no seu coração agora, eu não sei o que é, você não sabe o que eu tô sentindo no meu coração, mas assim, se você tivesse a oportunidade de encontrar alguém que não conhece a Cristo agora, o que você falaria pra essa pessoa? Cara... Tipo, ela nunca ouviu falar de religião, nunca ouviu falar de Cristo, nunca ouviu falar de nada dessas coisas assim. É uma pessoa que não tem conhecimento de nada sobre isso. Como você apresentaria Jesus pra essa pessoa? Olha, essa pergunta é bem interessante. Por quê? A Bíblia mesmo fala que ninguém vai ao pó sem antes Deus se apresentar, se revelar de alguma forma para essa pessoa. Então, se essa pessoa nunca ouviu falar de Jesus, primeiramente eu me sentiria honrado. E segundo, eu tentaria uma conversa normal para ver como é o tipo dela. Porque tem aquelas pessoas que você chega e fala de Jesus e elas já foram frustradas, que não é o caso dessa que não conhece no momento, né? Mas tem aquelas pessoas que quando você chega, faz um convite para a igreja, faz um convite para Cristo. Não, eu não quero mexer com esse negócio, não. Elas sabem que igreja existem, mas não sabem que Cristo existe. Aí como levar Cristo para essa pessoa? Quando eu já fiz isso, já evangelizei pessoas ateu, e graças a Deus, Deus me deu a graça e hoje são crentes, não fazem parte da nossa igreja, da Igreja da Paz, mas fazem parte da Quadrangular, fazem parte de igrejas próximas à casa. É um membro do corpo, né? É um membro do corpo. Isso é bom, porque assim, às vezes quando eu saio pra evangelizar com outras pessoas assim, geralmente eu não vou com pessoas da mesma igreja, às vezes é pessoas de várias denominações. Por quê? Onde a pessoa se sente a mesma vontade, ela vai. Ela vai. Se ela quiser ir pra Lagoinha, ela vai. Se ela quiser ir pra Igreja da Paz, ela vai. Se ela quiser ir pra Assembleia, ela vai. Mas ali tem gente de todo lado, o convite tá feito. Mas, tipo assim, não é aquela insistência. Não, você tem que ir pra minha igreja. Não. Você vai pra onde você se sente à vontade, desde que você esteja dentro de uma igreja. Porque é necessário ter comunhão com os irmãos. Isso. E assim, hoje no mundo eu vejo que as pessoas estão muito, vida louca, assim, festa, drogas, os jovens principalmente, né? Mas, tipo assim, os jovens se acham como é que fala? Os maiorais por estarem dentro de uma festa. Isso. Se acham os malucões por estarem usando droga. Mas, cara, tem um cara que ele era muito doido. Ele era muito malucão.
Eu duvido quão doido é você chegar numa pessoa, você vê aquela pessoa sendo curada instantaneamente. Isso é muito mais doido do que um cara que tá usando droga. Isso. Então, cara, para de usar essas coisas. É só pra desagradar seus pais, pra acabar com a tua vida. Mergulha no relacionamento com Cristo, porque eu tenho certeza que você vai viver coisas sobrenaturais, não é verdade? Isso, normalmente a gente, até a Rose Bralés aí mandar um salve pra você, ela sempre incentivou a gente na praça, né? Igual nós estávamos conversando da Praça da Bíblia lá. Pegar Normalmente, principalmente quando a pessoa não conhecia Cristo ainda, a gente chamava pra uma comunhão, antes de chegar abordando, falando de Cristo, né? A não ser que aquela pessoa que você vê que nunca mais na vida você vai ver ela e a oportunidade é aquela. Então, desse jeito, quando a oportunidade é aquela e não tem outra, a gente aborda contando um testemunho. Por exemplo, uma vez eu tava que nem você, sozinho e tal, a pessoa, você vê que ela tá na droga, tá na rua, tá bebendo, ou uma rodinha de pessoas ali bebendo, fumando e tal. Naquele jeito ali a gente aborda e pede se pode fazer uma oração pela pessoa. Se a pessoa aceita uma oração, se ela aceitar uma oração, normalmente ela vai aceitar um testemunho. Posso dar um testemunho aqui rapidinho? Aí é onde a gente deixa fluir, né? Nunca nada, por incrível que pareça, nunca nada preparado. Com Sempre certeza. que o Espírito Santo direciona no momento. Tá tudo certo aí? E já quando a gente vê que é aquele momento de comunhão, a galera começou a jogar vôlei, vamos jogar vôlei. Falando nisso, nós vamos voltar com o vôlei depois do Difflin, tá, galera? Vou contar com a ajuda de vocês. Bora queimar os bacon. Bora queimar os bacon. Esse sábado agora ou vai ter filme ou vai ter vôlei. Eu vou comunicar vocês, tá bom? Olha lá vai estar no podcast de Lisboa também. Aí sim, ó, agora lembrou o nome. Congratulations. E quando a gente tem essa oportunidade de ver com frequência, a gente faz essas comunhões jogando vôlei, filme e tal, mas sempre com propósito. Antes de nós jogar, vamos orar aqui rapidinho pra descobrir quem que é crente, tô zoando. Todo mundo é crente, né? Ninguém briga, ninguém xinga o irmão, ninguém bate no irmão, ninguém fala que o irmão tá roubando. Tudo certo. E entra aí. Às vezes a pessoa entra por um esporte, igual eu vejo o André naquele trabalho com o jiu-jitsu, né? Aí ele junta a piazada lá e taca no jiu-jitsu, mas tudo com propósito de trazer usar o esporte para trazer aqueles jovens para Cristo. E aproveitar todas as oportunidades que ele tem, né? Isso. Porque essa questão de falar de oportunidades, às vezes a gente nunca mais vai ver aquela pessoa, né? Eu tive uma experiência assim, que eu não sei se eu já contei aqui, mas acho que foi em 2018. Eu tava no metrô, indo pro trabalho, e aí eu sentei na poltrona lá, sozinho. Aí tinha um assento vago do lado, e de repente sentou um homem do meu lado. Ele tava com a cara meio fechada, e eu tava de fone de ouvido, escutando música, e eu tava lá de boa. De repente veio uma voz assim, que falou pra mim: fala pra ele que eu amo ele, e que ele é muito importante pra mim. Daí eu falei: eu? Vou falar nada não, vou ficar quietinho aqui. Aí depois, de novo, fala pra ele que eu amo ele, e que ele é muito importante pra mim. Eu falei: não, se ele se arrumar pra descer na próxima estação, eu não vou falar nada. Mas se ele permanecer no trem, aí eu sinto que eu vou falar. Tava começando a negociar com Deus, né? E você sabe qual que é o final dessa história, né? Eu perdi, né? Resumindo, de repente aquele homem começou a se arrumar. Eu falei: ele vai levantar, eu não vou precisar falar nada, né? Mas ele só tava se arrumando na cadeira mesmo, né? Aí, de novo aquela voz: fala pra ele que eu amo ele, que ele é muito importante pra mim. Eu falei: tá, vou falar. Tirei o fone de ouvido, bati no ombro dele, falei pra ele assim: cara, posso te falar uma coisa pra você? Daí ele, sério assim, falou: pode. Eu falei: eu tô sentindo muito forte no meu coração de dizer pra você que Jesus te ama muito e que você é muito importante pra ele. Cara, naquele exato momento, o semblante daquele cara que tava sério mudou completamente. Ele abriu um sorriso tão grande e ele falou assim: cara, era exatamente o que eu tava precisando ouvir nesse exato momento. Tipo assim, às vezes a gente não sabe se a pessoa tá com uma depressão, o que ela tá fazendo. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades pra falar de Cristo pra aquelas pessoas. Porque assim, lá em Portugal tem um grande índice de suicídio. As pessoas de vez em quando se jogam na frente dos trens, se matam. Nossa. Eu não sei se a pessoa estava programando fazer isso com a vida dela, mas naquele momento ela pode ter sido salva de um pensamento assim. Então a gente tem que aproveitar cada oportunidade que Deus dá pra gente pra falar dele. Porque imagina, tipo assim, falando em aproveitar oportunidades, você tá no caixa do supermercado, você tem ali 1 minuto com a mulher do caixa, ou com o homem que tá no caixa. Então, fala de Cristo pra aquela pessoa.
Ah, você tá abastecendo o carro, o frentista. Você tem a oportunidade de falar com ele também, porque você não sabe se vai ser a última vez que você vai ver ele, se vai acontecer um acidente, ele vai morrer, tomara que não, mas se isso vai acontecer. Porque a gente não tem controle do que vai acontecer amanhã ou depois. Então só quem tem esse controle é Deus. Então cada oportunidade que você tem para falar de Cristo, usa isso a favor do Evangelho. Então fala das boas novas, compartilhe o amor de Deus com as pessoas e assim você vai estar espalhando vida aonde você passar. Não é verdade? Você até ficou quieto agora. Não, tô deixando o cara aqui Não, usado pelo Espírito Santo amém, falar, né? amém. Agora falando em Espírito Santo, cara, você viu o que tá acontecendo em Asbury, nos Estados Unidos? Não vi. Sério? Sério. Já são mais de 100 horas de adoração. Eles, tipo assim, um grupo de jovens começou a se reunir pra adorar a Deus, pra compartilhar Cristo, assim, com eles mesmos, né? E isso começou com alguns jovens. Cara, hoje já tem centenas de pessoas nesse lugar. Desde quarta-feira passada isso tá acontecendo. E Deus tá derramando algo sobrenatural naquele lugar. Eles já estão falando que é um avivamento que tá acontecendo dentro daquela faculdade. Então, gente de vários lugares está indo para aquele lugar e eles não conseguem parar de adorar, parar de orar naquele lugar. E assim, eu já li relatos de que, tipo assim, pessoas que estão chegando perto do lugar já são curadas e já conseguem sentir a presença do Espírito Santo naquele lugar. Aí, tipo assim, hoje eu tava conversando com um amigo meu sobre a vinda disso pro Brasil. Eu sinto, na verdade, que isso vai acontecer no mundo inteiro. Porque, cara, todo lugar que a gente vai, que no meio cristão, as pessoas estão falando sobre o Espírito Santo. E o que antes não era falado, era dele. Por quê? Era como se tivesse adormecido, sabe? Mas, cara, tá havendo, tipo assim, eu vejo que o mundo inteiro hoje tá com tanta sede de conhecer quem é Deus de verdade, e para isso precisa da manifestação do Espírito Santo. Muitas pessoas estão sendo curadas e vão ser curadas. Então eu creio num mover que vai acontecer global. E eu quero fazer parte disso. Amém. Eu quero, cara. Porque as pessoas estão com sede de conhecer quem é o Espírito Santo. E as pessoas, assim... Outras pessoas que eu conheço, que compartilham coisas assim comigo também, hoje um amigo meu perguntou, cara, o que Deus tem falado com você? E esses dias atrás eu fui convidado para fazer uma ministração num culto no lar, e eu não tinha preparado nenhuma palavra. Eu não conseguia preparar nada. Aí quando eu cheguei na portaria do condomínio, eu falei, o que eu vou falar? De repente, a voz do Espírito Santo veio na minha mente e falou o seguinte, me apresenta para eles. Que lindo. Cara, é isso que eu vou fazer. Pra quem não tinha nenhum conteúdo pra falar nada, quando eu comecei a falar, a pregação durou uns 40 minutos. Glória a Deus. Eu apresentei ele, tipo assim, eu vejo que a necessidade de apresentar quem é o Espírito Santo pras pessoas. Então hoje eu acho que, em modo geral, todas as pessoas precisam apresentar quem é o Espírito Santo, porque ele foi esquecido no meio das igrejas. Então eu acho que nós temos esse papel hoje de falar do Espírito Santo para as pessoas, porque, cara, ele tá ali, ele é acessível e a gente pode usar. Pode usar porque ele quer manifestar na nossa vida. Sabe, falando assim de apresentar o Espírito Santo, a forma que eu aprendi de apresentar o Espírito Santo, que é o meu... Eu sempre fiquei assim, por exemplo, quando você é íntimo de uma pessoa, de um amigo, de uma amiga, você chama diferente, por um apelido carinhoso, alguma coisa. E aí a pergunta que eu faço pra vocês hoje, que estão assistindo, ou que vão assistir, como vocês chamam o Espírito Santo? Por exemplo, nós sabemos que o Espírito Santo é chamado de vários nomes, Jeová Rafá, e eu vou bem no Jeová Rafá mesmo. Eu escrevi no canto da minha Bíblia Jeová Rafá. Ah, por que Jeová Rafá, né? O Deus da cura, né? O Deus que cura. E o que eu gosto de sempre apresentar para a pessoa é que Deus cura o interior. E eu descobri o meu ministério com cura interior quando eu acho que eu tinha ainda uns 21 anos, né? Só que é aquela questão, por exemplo, a cura e a libertação. Eu ficava, Deus, por que cura e libertação? Não quero mexer com cura e libertação, né? Porque assim, quando eu fui entender a cura e a libertação, eu fui entender que não era ministério ou dom. Era mais uma questão de responsabilidade. Por exemplo, você vai ser usado pelo Espírito Santo, um canal para libertar uma pessoa. Mas e aí, depois que libertou aquela pessoa, que você apresentou o Espírito Santo para ela, você vai acompanhar ela depois? O importante não é a libertação. É importante, mas tudo é um processo. Mas o maior
o maior fator importante depois ali, a partir da cura e a partir da libertação, é o acompanhamento. Você é aquele que cura, liberta, usado pelo Espírito Santo e nunca mais manda um oi pra pessoa, né? Várias pessoas falam assim, que eu já vi amigos meus que saíram da igreja, voltaram, eu fui visitar. Diego, não falo isso da igreja local minha hoje, mas de várias denominações. Quando eu aceitei Jesus, era aquele momento de comunhão, todo mundo ia lá em casa, e festa, e não sei o que, final de semana, e comunhão, e isso e aquilo, e rolê na night. E depois que eu aceitei Jesus, que passou um tempo, todo mundo me abandonou, foi se afastando. É como se todo mundo viesse comigo para mim aceitar Jesus, mas depois que eu aceitei, eu não tinha mais importância, não é isso. É porque a partir do momento que você aceita Jesus, é a nova criatura e foi acompanhado, o seu dever como cristão é acompanhar outras pessoas. Só que a gente gosta de ser acompanhado, de ser mimado, de toda hora ser o centro das atenções, mas não funciona assim. E uma vez, o meu pai foi numa igreja, eu era bem pequenininho, e nós sentamos no fundo, e tinha um rapaz com sentado na cadeira de roda, e veio um cara... e aí o Espírito Santo falou pro meu pai bem assim, diz pra esse cadeirante que hoje ele vai levantar. Cara, meu pai botou a mão na cabeça, olhou para um lado, olhou pro outro. Por quê? Aquele cadeirante já deve ter ouvido aquilo... Muitas vezes. Muitas vezes. E tava na igreja, então ele já deve ter ouvido aquilo muitas vezes. Mas, meu Deus, eu não tenho fé que o cadeirante vai andar, mas e se eu falar pro cadeirante que ele vai andar e ele não andar? Eu vou envergonhar o nome de Cristo. Tipo, passa várias coisas na sua cabeça. E adivinha? Ele andou. Meu pai não falou. Nossa, sério? Sério. Aí teve o culto, teve tudo, e meu pai de cabeça baixa chorando. E o que foi, pai? E ele não falava pra mim. Se ele tivesse me falado, eu tinha me metido pilha. Vai lá, pai, falou até. Eu achava que eu também iria lá e ia falar. Mas ele não falou. No final do culto teve oração, teve apelo. Levantou um cara lá do fundo da igreja, veio ali naquele cadeirante e falou pra ele que ele ia andar. E adivinha? Ele levantou e andou. Ele levantou e andou. Ele pegou a cadeira de roda na mão e levantou. E seu pai? E meu pai chorou. Por quê? Muitas vezes a gente fala, Deus me usa, Deus eu quero ser um canal, mas quando Deus te dá uma oportunidade de você ser um canal dele, que você tem que levar a sua fé no impossível, a gente duvida. E meu pai duvidou. E quando ele viu aquele cadeirante andando, no caminho pra casa, ele falava assim pra mim, chorando, meu filho, quando Deus te falar alguma coisa, que você tiver certeza, não duvidar no seu coração que foi Deus, porque eu tive certeza e não falei. Não tenha medo, fala. Alguns anos depois de 12 anos que isso aconteceu, eu tava no lugar do meu pai. E aí o Espírito Santo falou pra mim, fala pra aquele cadeirante que ele vai andar. A perna tremeu. A perna tremeu, eu fiquei sem ar, eu ia no rumo dele, voltava pra cadeira e passava e voltava, e passava e voltava. Eu falei, Deus, o que eu faço? Eu sou um covarde, cara. Aí eu sentei na cadeira, botei a mão na cabeça, aí veio uma mulher lá da frente, aí eu vi a mulher andando na minha direção, eu falei, ela vai na cadeira de roda, eu falei, eu vou primeiro. Aí ela chegou de mim e falou bem assim, o que Deus colocou no teu coração, fala. Aí eu lembrei do meu pai, quando tu tiver certeza que foi Deus, fala. Eu falei, agora eu tive certeza. Aí eu levantei e fui lá. E adivinha? Ele levantou. Ele levantou. Ó, glória. E, cara, tipo assim, eu fico pensando, igual você falou pra mim, através do podcast, né, testemunha, a pessoa vai assistir, vai ver Deus sendo glorificado. Se eu não tivesse visto aquilo no meu pai, talvez certeza que a história minha teria sido a mesma. E igual o Cristo falava, né, que os discípulos fariam obras maiores. Ah, não, mas meu líder fez isso... Eu não vou fazer isso porque nem meu líder fez, nem fulano de tal fez isso. Não importa, assim, quem é o fulano de tal. O importante é a pergunta que você me fez no começo. Quem é você em Cristo?
Tipo, porque quem é você e Cristo? Quando você entende o teu ministério, por exemplo, o meu eu já entendi que era cura e libertação. E aquilo ali era uma oportunidade de cura e libertação. De uma cura para glorificar de pé. E mesmo entendendo o meu ministério, eu tive medo. Eu travei. Precisou Deus levantar uma mulher lá na frente para vir falar comigo, para mim falar com aquela pessoa. Mas graças a Deus eu fui obediente. Porque Deus, ele quer realizar a obra, né? E, tipo assim, se Deus colocou no seu coração, faça tal coisa, porque ele quer abençoar a vida de alguém e você não fizer, Deus vai levantar outro. Vai levantar outro. Assim como aconteceu com o pai dele, vai acontecer na sua vida e na minha vida também, se a gente bloquear o Espírito Santo de nos usar. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Todas as oportunidades. Mas é isso aí, cara, a gente tá no finalzinho já. Agora só deixar um recadinho pra galera ali. E assim... O que você falaria pra uma pessoa hoje que tá desviada? Não sei porque me veio na cabeça agora de pessoas desviadas. Não sei se você tá desviado, tá assistindo esse vídeo. Mas nosso amigo tem um recado pra dar pra você. Se uma pessoa tá desviada hoje e o coração dela tá queimando que ela quer voltar pra Jesus, o que você falaria pra ela? Amém. Ela tá sendo julgada? Não. Não. Então, dá o recado. Olha só. Se Jesus... que tinha todas as cartas na mesa, na manga, debaixo do pé, dentro de sapato, de tudo. Pra julgar uma pessoa, não julgou, não vai ser eu, não vai ser o Lucas, não vai ser pastor, não vai ser obreiro, não vai ser ninguém que vai julgar você. Por exemplo, quando vai uma pessoa na igreja e ela quer reconciliar, quer aceitar Jesus e a gente faz aquele convite, eu digo isso pra você, igual foi dito agora pra você que quer reconciliar, o que desviou, que tá no mundo, aprontou a pior coisa que fez, matou, roubou, o que você tenha feito. Eu quero trazer só uma historinha da Bíblia antes de dizer o que eu faria, mas é o seguinte, lembra lá do nosso amigo Judas? Ele, tudo bem que era o único que já estava na profecia escrito antes que um se perderia. Mas será que Jesus já tinha falado que ele ressuscitaria, né? Você acha que se Judas tivesse esperado os 3 dias para Jesus ressuscitar e Judas tivesse pedido perdão para Jesus, será que Jesus perdoaria Judas? Se fosse de coração, sim. Cara, eu até arrepiei aqui, porque isso é forte. Jesus perdoaria o cara que crucificou ele, né? Vamos se colocar no lugar de Judas. Ele não aguentou vamos dizer assim, o forte momento que aconteceu, a pressão psicológica, e se suicidou. Culpa, mas isso, o sentimento de culpa dele foi grande. Às vezes você tá aí assistindo agora e pensando, mas eu bebi, eu prostituí, eu matei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não importa o que você fez. Eu sou o seguinte, se eu hoje tivesse desviado e alguém fizesse um apelo comigo e tocasse no meu coração, gente, eu prefiro ir 10 vezes lá na frente da igreja, e eu prefiro que 10 vezes orem em mim, que as 10 vezes eu caia no chão, tendo certeza que eu com Deus estou curado, estou liberto e estou perdoado. Amém. Eu prefiro que vocês façam isso. Não tenham vergonha de pedir perdão para Deus, de reconciliar, de domingo agora lá na frente reconciliar e mês que vem lá na frente reconciliar de novo. Se tá com vergonha de lá na frente reconciliar, sabe aquele amigo seu que é de ministério, que é líder de alguma coisa, ou aquele pastor que é amigo, chama ele no cantinho, fala, pastor, eu errei, eu desviei, mas não fica sem pedir perdão para Deus, que a gente não sabe quando que Jesus vai voltar para cada um de nós. Então eu acho muito importante isso, você tá em comunhão com Deus. Se você pediu perdão para Deus, tenha certeza que se foi de coração, Deus te perdoou. O que eu vou pensar, o que o Lucas vai pensar, o que o ventilador vai pensar, o que o nosso cameraman top das galáxias vai pensar, não importa. O importante, é igual eu falo, se fosse eu, o importante é o que Deus pensa de mim. Através do que Deus pensa de mim, eu sei qual é a identidade real que eu tenho com Ele. Com certeza. Amém. É isso aí. Diegão.
Cara, chegamos ao fim desse episódio que ficou top demais. Bênção de Deus. Glória a Deus! É isso aí. Cara, obrigado por ter vindo aqui, por ter aceitado esse convite sob pressão. Mas que, graças a Deus, abençoa a minha vida. E eu tenho certeza que tá abençoando a vida de quem tá assistindo, de quem vai assistir também. E é isso aí, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Que venha mais vezes aqui na minha casa pra gente tomar um cafezinho, comer uma pipoquinha, conversar, bater um papinho sobre Cristo. E é isso aí. Muito obrigado e até uma próxima. E é isso aí, galera. Dá um tchauzinho pra eles aí. Valeu, gente. Obrigado. Lucas, desculpa ter demorado isso, cara, pra vir, tá? De coração mesmo. Eu tava muito nervoso, eu falei pra vocês no começo, mas agora que eu vi... Gente, não é o bicho de 7 cabeças, o desafio. Tem uma pessoa que eu queria deixar um convite aqui pra ela, tá? Dona Bralese, eu quero ver a senhorita aqui, tá? A senhora... Agora, tá bom? Junto com seu esposo aqui nessa mesa, eu vou mover todos os pauzinhos possíveis pra isso acontecer, tá bom? Amém. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo nosso amigo ali, o cameraman Davi. E é isso aí. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida e a sua também, quem tá assistindo. Beleza? Que Deus abençoe muito vocês e a gente já fica por aqui. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e seguir lá no Instagram também. E o Diegão também, beleza? Acompanha o que Deus tem feito através da vida dele. Sim, você vai ver às vezes oferta de perfume, essas coisas, mas acontece, né? Acontece. Deixa Deus usar em todas as áreas. Através de uma compra de perfume, você pode ser evangelizado por esse cara aqui, ó. É isso aí. Deus abençoe a sua vida e a gente vai ficar por aqui. Tchau!